Saudação a todos. Não sei se você percebeu, mas vivemos num mundo da contradição. Num mundo em que só aceitamos as nossas ações são sempre via reações. E por que não necessariamente isso acontece? Porque é incrivelmente necessário que a gente entenda um mínimo disso, sob pena de que você viverá eternamente enclausurado, né? Sob os auspícios da totalidade do ilógico, daquilo que você desconhece. Mas é interessante como nós, enquanto humanos, enquanto seres, né, que temos sensibilidade, vivemos num mundo sensível, não percebermos isso, mesmo dentro desse processo de sensibilidade. Porque a coisa é tão profunda que nos colocou sob uma plataforma de desigualdade, digamos assim, em que ou você age de uma forma ou age de outra. E isso nos torna, de certa maneira, mesmo que cheio de dualidades, podemos dizer assim, tal é a forma, né, de que pensamos, convivemos, sentimos, né? Você sente dor, você sente prazer, você sente, né, você tem o sim, você tem o não, você tem o bom, você tem o mal, você tem, né, o certo, você tem o errado, né? Então você só vive nesse mundo contraditório, nesse mundo que, sem auscultar realmente uma coisa com mais acuidade, com mais profundidade, para que você pudesse ter ou ver realizado sob o seu olhar, né, tranquilo, de que as coisas elas não podem funcionar ou de um lado ou de outro, não. Temos que entender, e aí é a questão filosófica, né, que tentamos refletir sobre isso. Por que será que só entendemos a nossa convivência diária, o nosso cotidiano, sob esses dois aspectos de vida, ou do certo, do errado, do bom, do mal, enfim, contradições gerais, né? Nós temos a mania, inclusive, de só termos um posicionamento de ação quando somos afetados diretamente com aquilo. Até então, nós convivemos, né, com aquele aspecto, né, tão posto como ótimo, como saudável, muito passivamente, muito pacificamente. Mas e aí, quando algumas coisas nos tocam, aí nós reagimos. E reagimos abruptamente, né, e violentamente, por que não dizemos, né, já que estamos falando de um processo de humanidade. E sabemos que a chamada violência, aí, entre aspas, né, porque é preciso discutir essa violência, ela campeia, né, todo o nosso circular de idas e vindas diárias, né, de lutas e labutas, né, de trabalhos e estudos, enfim. Mas o interessante disso, e daí a nossa chamada para que você possa refletir, é que é exatamente essa contradição, ela se dá em termos do ilógico, não? Em termos do ilógico, daquilo que não sabemos o porquê, não sabemos o porquê a origem desse ilógico que permeia toda a humanidade, sem que conheçamos, evidentemente, a origem. E aí é o grande problema, porque em se falar de origem, você, né, já dizia Nietzsche o seguinte, que não existe fatos, existe o quê? Elucubrações sobre o assunto, existe a hermenêutica, existe a pretensão de se criar sempre, né, cotidianamente, ao mesmo tempo, à mesma hora, você é um criador. Então, daí não existir necessariamente aquela coisa imutável,
Porque você, enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto ser homem, e tudo depende do homem, você é um ser transformador. Você é aquela pessoa que pode até não se ver, né? Não se ouvir, mas você é tipicamente o ser transformador, o ser criador das coisas. Graças ao homem, né, a humanidade encontra-se, né, nesse patamar que está. E aí você diria, pô, mas como assim, né? O que se tem dito da humanidade é que ela está, né, um pouco corrompida, corroída, né, despauperizada, né? Será que isso corresponde, então, corresponderia à reflexão? Sim, porque em se tratando de que o homem é a medida de todas as coisas, e isso é um pensamento sofístico, né, inclusive, né, porque vem de Protágoras aí do tempo dos sofistas, e que compõe-se de que exatamente, mas quando nós nos deparamos com esse ilógico, aí é que a coisa fica um tanto povoada de, digamos, e suspeitas até, né? Povoada de suspeições, né? Porque nos levam a sempre a estar muito numa posição até saudável, quando necessariamente você não está nessa posição saudável. O porquê? Porque exatamente quando você distribui toda a sua responsabilidade, distribui toda a sua criatividade, o seu saber, sobre algo que você não vê, que você não corresponde, quer dizer, você empiricamente desconhece, você empiricamente não tem como prática de estar frente a frente a algo que supõe-se que não seja você, né, para resolver tais situações que são cabíveis, inclusive, a você, e que não poderia sê-lo de maneira diferente, mas que, infelizmente ou felizmente, diante dessa proposição de que as coisas acontecem, né, porque elas têm que ser, porque elas acontecem, acaba-se, né, se colocando, quer dizer, o ser humano numa posição, né, inteiramente muito à vontade, mas ao mesmo tempo mesmo muito dependente, muito aquém daquilo que ele poderia ser e projetar para si mesmo. Então você acaba desfrutando de algo que você desconhece, você acaba desfrutando aí entre aspas, porque você vive ilusoriamente, você não vive num aspecto que possa ser realmente contido e incontido até em determinados momentos, mas sempre sob a sua visão ótica de perceber, de sentir, né? Enfim, de viver sensivelmente como é proposto a você. Quer dizer, é porque aí é que é o problema, ou vive-se sensivelmente, ou vive, né, inteligivelmente, que aí seria o grande problema, né? Quando você fala do ilógico, naturalmente pressupõe-se esse inteligível, né, que seria a coisa da essência, mas nós não vivemos sob esse aspecto da essência, nós vivemos no processo, né, muito abaixo, que é o processo do sensível, da sensibilidade, do seu ver para acreditar. Não é interessante? A partir desse momento, não sei se você está entendendo mais ou menos, mas seria exatamente isso. Tal essa posição de fragilidade, ora fragilidade, ora fortalecimento, mas que não é cabível a você essa solução. Então você vive sob um aspecto totalmente voltado para a contradição, porque ou você está num estado inteligível ou você está num estado sensível. Correto? Agora, o que é que se propõe a nós, humanos, seres, né? É que vivemos, né,
num universo sensível, mas ao mesmo tempo, quer dizer, buscando, quer dizer, ou tentando nos colocarem sob o auspício do inteligível, ou seja, da essência, não, daquilo que está além do homem, está além de todos. Então, cria-se essa forma de ver as coisas inteiramente contraditória, e contraditória a nós mesmos, né? Agora, esse é um momento que exige da gente exatamente a erudição, a questão do conhecimento, do aprofundamento na questão, para que a gente possa reconhecer esses vieses que estão aí colocados para nós, né? E isso, infelizmente, está trazendo a cada dia mais, né, à humanidade um processo, né, de dependência muito forte, um processo que está levando, quer dizer, praticamente a humanidade a um desnorteio, né, do que ele quer, do que eles pensam, do que você quer, do que nós queremos. Enfim, está havendo aí um desperdício, né, de informações exatamente baseado nesse esquema do ilógico, nessa propulsão do ilógico que se abate sobre nós para que vivemos ilusoriamente. Um abraço, dá o like aí e vamos continuar discutindo o assunto.